Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. Hoje vamos falar aqui a respeito do pós-jogo de ontem, São Paulo 4-2 na Ferroviária. Estamos na semi aí e já é amanhã. Também vamos falar aqui a respeito do Transfer Market. Vou falar por que o site é fake, é um site muito conhecido e eu vou te dar todas as informações aqui a respeito para embasar essa minha informação aqui para você. E também vamos falar, cara, a respeito de Davi Luiz. Davi Luiz e o São Paulo, que história é essa? Entenda o caso. Vamos falar a respeito disso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir o vídeo para ajudar na recomendação aqui do canal, né? A plataforma do YouTube. Também para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, não perde nenhum vídeo falando do São Paulo aqui todos os dias. E também eu vou lembrar você que o link do meu site está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, Instagram e TikTok, para você seguir nas outras redes sociais também e resenhar por lá. Lembrando para vocês, sempre terminando o jogo tem live na Twitch e também durante o jogo eu fico resenhando com vocês lá no Twitter e também pelo Instagram, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Então vamos lá, rapaziada, vamos começar falando aqui a respeito do jogo de ontem. O São Paulo foi enfrentar a Ferroviária, muita gente estava com medo, porque ano passado, né, quando o São Paulo estava aí em boa fase, que nós estávamos iludidos aí, vamos conseguir ganhar o Campeonato Paulista está fácil, agora vai. O São Paulo deu aquele tropeço com o Mirassol, passou vergonha o time do Fernando Diniz por não ter levado tão a sério assim o jogo. Ontem o São Paulo levou a sério até demais, o Crespo poupou o time na Libertadores para levar o time completaço ontem contra a Ferroviária e o São Paulo não deixou a desejar, jogou muito ontem, talvez aí a melhor partida do São Paulo até agora na temporada. E o que a gente espera é que mantenha esse nível pelo menos do ataque, porque na minha opinião ontem a defesa deixou a desejar um pouco. Não o Thiago Volpi, o goleiro, eu acho que ele não teve culpa nos gols. Falando aqui rapidinho a respeito do segundo gol, não achei falha dele. Na verdade a defesa ali deu mole e o Mezenga fez o segundo da Ferroviária. Eu acho uma pena porque a zaga que jogou ontem pra mim é a zaga ideal, Miranda, Arboleda e o Léo. E é uma pena no jogo que joga os três juntos o São Paulo ter tomado 2 gols como foi ontem. Mas espero que ela continue sendo usada, essa zaga, adquira aí entrosamento para que ela possa ser nossa zaga de segurança. Eu não curto muito quando é o Bruno Alves pela esquerda, porque o Reinaldo, a bola quase não chega no Reinaldo, que ontem foi mal no jogo. O Luan acho que não jogou tão bem, mas também não foi muito acionado, como eu já disse. E o Lisieiro para mim jogou muito mesmo. E o Benítez para mim foi o melhor da partida. Ali na frente eu gostei muito do Gabriel Sara como atacante no primeiro tempo. No segundo tempo ele não se encontrou e acabou sendo substituído. Já o Pablo para mim não foi bem, mas fez o gol ali, então tá tudo certo. Pela direita ali o Igor Vinícius fez a sua melhor partida com a camisa do São Paulo, que jogou ontem o Igor Vinícius, foi brincadeira. E falando aqui a respeito dos primeiros gols do São Paulo, cara, vou falar aqui a respeito do Benítez, que, cara, melhor jogador da partida. Todos os gols ele participa ali na construção, acionando o Igor Vinícius, que sobe muito bem ali pela direita, recebendo o passe do Benítez, para fazer, cara, o cruzamento, coisa que ele não estava acertando. Hoje ele tá levantando a cabeça antes de cruzar, antes de dar o passe, e por isso ontem deu 2 assistências, além de ter feito o golzinho dele. Hoje já tem 2 gols só com o Crespo, tá evoluindo o garoto, tá sem medo de chutar. Eu acho que se ele continuar com essa característica chutando no gol, ele tem tudo para ser o nosso Reinaldo pelo lado direito. O grande problema aí é o seguinte: Dani Alves foi para a ala direita e estava jogando um absurdo. Aí o Orejuela estreou com gol, jogando um absurdo. E aí agora o Igor Vinícius faz sua melhor partida pelo São Paulo. É realmente inacreditável ali o nível de competitividade que nós estamos tendo na ala direita. Isso é muito bom, eu sempre reforço aqui que o principal para o time ser campeão, ser competitivo, é sempre ter um cara na sombra. Sempre ter um cara de qualidade, um cara com qualidade semelhante ou que possa ameaçar a titularidade dele na reserva. O Vinícius aí, se continuar nessa pegada, vai muito bem. Já vimos aí, inclusive, o Igor Vinícius jogar muito bem clássico, resolver o São Paulo defensivamente, ofensivamente em clássicos, contra o Palmeiras, contra o Santos. Mas depois ele cai de rendimento ou só apresenta esse tipo de desempenho contra times inferiores, né? Times menores, assim como no Campeonato Paulista. Se ele mantiver essa sequência, essa pegada e for evoluindo,
Cara, não sei não, viu? Não sei se ele não vai acabar sendo titular uma hora e o Dani volta pro meio. Isso é uma possibilidade também. Já falei aqui pra vocês, essa história de que o Dani só serve pra lateral não existe. Ele é a melhor nota, melhor média de nota do Campeonato Paulista também no meio de campo. Então o Daniel Alves é um craque, cara. É um craque. Se ele precisar jogar na lateral, vai jogar bem. Se precisar jogar de volante, vai jogar muito bem também. Mas aí destaque pro Benítez realmente, porque 10 hoje do São Paulo tem dono. É realmente um jogador muito diferenciado. Hoje eu fiz um texto lá no Instagram onde eu falei mais especificamente só sobre o Benítez e da sua principal característica, talvez a que faz ele ser mais diferenciado, que é um jogador que muda muito rápido de direção. É um jogador que, se vier 3 caras em cima dele e não for bem trabalhado esse bote em cima do Benítez, ele vai mudar de direção e vai deixar os 3 para trás. Quando você perde 3 jogadores assim de uma vez na marcação, numa criação de jogada, você fica exposto. E foi o que aconteceu ontem com a Ferroviária. Ficando exposto, ele conseguia achar um bom passe ali pro Igor Vinícius, que era geralmente o cara menos marcado, né? A defesa tende a marcar os atacantes, os caras que finalizam melhor. E ali o Igor Vinícius acabava ficando mais livre para receber o passe do Benítez e jogar para dentro da área, olhar para dentro da área e ver uma opção de passe. Interessante também falar aqui do Benítez, cara, a sua qualidade de tomada de decisão. Ele ali na frente, dificilmente quando você vê ele no momento do passe, sei vocês, mas eu tenho essa mania. Quando eu vejo o cara que ele vai dar o passe decisivo, eu penso, eu olho pro lance. Aí eu vejo o seguinte, aquele cara ali é o melhor para dar o passe. O Benítez sempre toca no melhor cara para dar o passe. Ele não toma decisões erradas com frequência. E esse foi outro ponto que eu coloquei lá no texto, de que ele é um jogador, cara, que se tivesse vindo um pouco mais novo para o São Paulo, anos atrás, talvez não fosse tão preparado assim, não desse tantos passes ótimos como ele dá. Talvez ele sentisse um pouco mais de pressão, porque ele é um jogador muito tranquilo. Ele sempre faz daquilo, cara. Ele muda de direção, ele ajuda na armação, ele dá dinâmica e dá o passe final. Mesmo que ele erre, mesmo que o adversário tente parar ele sempre vai fazer essa mesma coisa. E é muito chato de marcar, cara. Zaga eu acho que não foi tão bem ontem assim. O Léo pra mim foi ok, apesar de que ele quase entrega ali o primeiro gol pra Ferroviária, né? Deu um passe bizarro ali no começo do jogo. Já o Miranda teve que marcar o Mezenga, cara, um dos principais jogadores desse Paulistão. É um atacante realmente muito bom, então ele teve dificuldade. A falta que ele faz ali, saiu o gol do Renato Cajá, realmente foi uma falta infantil desnecessária. Mas no geral o Mezenga é um atacante muito difícil de se marcar, né? Ele tem características ali muito difíceis. Inclusive a torcida do Tricolor falou, cara, o Mezenga seria ideal pro São Paulo. E eu concordo, ele tem características muito boas. E para o momento do São Paulo sem muita grana assim, acho que valeria sim comprar o Mezenga e testar ele ali naquela posição para ver se rola ou não. Já o Arboleda para mim não fez nada demais, né? Quando precisou acionar o Igor Vinícius ele acionou, mas efetivamente não foi tão presente, nem tão exigido assim, já que estava caindo tudo em cima do Miranda. Então eu acho que a zaga não foi tão bem assim. Vou começar aqui a falar a respeito das notas. Para mim o Thiago Volpi, quando foi acionado ali, teve a oportunidade de defesa, que na falta ele não teve, ele foi bem. Então eu vou dar um 7 pro Thiago Volpi, tomou 2 gols, não tem como ser uma nota maior que essa. Para mim o Arboleda ali vai ficar com 6, Miranda 5,5, Miranda não foi bem ontem. Para mim o Léo também vai ficar com 6, não gostei muito da atuação do Léo ontem. Reinaldo, pouco acionado, vou dar aí um 6,5 pro Reinaldo, porque ele ainda tentou, só que realmente ontem ele não estava no dia dele. O Igor Vinícius para mim 10, cara, não vai ser o melhor para mim da partida, mas vou dar um 10, porque é um cara dá 2 assistências, meteu um gol como ele fez, e num momento importante, porque quando o Igor Vinícius faz o gol, São Paulo tinha um susto ali de talvez tomar um empate, estava 2-1, resultado perigoso, ele faz o 3-1 no começo do segundo tempo, então aquilo dali freia qualquer vontade da Ferroviária de tentar um empate. Então, gol importante, no momento importante, para mim um 10 pro Igor Vinícius. O Luan, como eu falei, não foi muito exigido, eu vou dar um 6,5. Já pro Lisieiro eu vou dar um 8,5. Ele jogou muito ontem, muito mesmo. Então, eu espero que ele mantenha esse nível de futebol, porque ele é muito importante para essa equipe. Como eu já falei lá para vocês, eu sou muito fã do Rodrigo Nestor, mas se o Lisieiro tiver 100%, jogando a bola que ele sabe jogar, o Lisieiro, para mim, ele é titular absoluto dessa equipe. E isso tem se confirmado também para o Crespo. Benítez aí, o Ben 10, para mim, melhor jogador da partida, um 10 para ele. Ele participa dos gols, inclusive que o Igor Vinícius dá assistência, além de participar dos que ele dá assistência diretamente. Aquele passe que ele dá pro Pablo ali, só tirar do goleiro, foi um passe, cara, simplesmente inacreditável.
Meus parabéns aí pro Benítez, porque toda aquela zica que o torcedor vascaíno tava colocando pra cima da gente, falando que ele se contunde muito, joga muito pouco, quase não tá presente, assim, realmente não tem se confirmado. E como eu falei lá pra vocês, quando ele chegou, é um jogador para ser titular absoluto do São Paulo e não vai ter problema físico, porque nós estamos com o melhor preparador da América do Sul, o Alejandro Corran, e ele sabe como trabalhar bem o Benítez. Então fica aí o 10 pro Benítez. Pro Paulo, como fez o gol, eu vou dar um 7,5. Pra mim a partida era de um 6, mas o gol ali pra matar o jogo, pra fazer o 4-1 antes dele ser substituído, dá uma importância para esse gol e eu vou dar para ele então esse 7,5. Pro Gabriel Sara, até pelo gol também, por ter jogado muito bem o primeiro tempo, eu vou dar um 8. Foi importante o Sara estar ligado ali no primeiro tempo pro que o São Paulo estava tentando fazer. Então um 8 para mim e para ele tá de bom tamanho. Não vou analisar os caras que entraram no segundo tempo porque o jogo já estava resolvido, então isso influencia muito. Vai ter jogador que vai querer segurar a bola e segurar o resultado, e vai ter jogador que vai entrar para mostrar serviço, que era o caso do Vitor Bueno e do Rojas. Só que eles não conseguem, porque o restante da equipe está cadenciando o jogo para não ter perigo com o resultado. Então isso é muito importante também nessa análise. E eu acho que não teve tempo hábil para isso ser bem analisado. Galera, agora falando a respeito do Transfer Market, que eu falei aqui para vocês, que eu iria trazer uma notícia importante a respeito desse portal, que é muito utilizado por vários jornalistas em vários programas esportivos. Geralmente, quando você vai ver um levantamento de alguma pessoa na internet, seja ela um influenciador grande ou realmente um jornalista grande, geralmente tem um Transfer Market aí no meio. O que eu tenho de notícia para você? Porque eu fui checar um negócio que me chamou a atenção, cara. Pô, às vezes você viu um valor no Transfer Market, quando aquele jogador era vendido, era um valor totalmente diferente. Às vezes para mais e às vezes para menos, mas sempre diferente de forma absurda. Eu vou dar um exemplo aqui claro para vocês. O Pablo ele foi comprado ali entre 25 a 30 milhões. Foi nessa casa aí o valor que o São Paulo pagou pelo Pablo. Naquela época o valor era absurdo, cara. Um valor absurdo pelo Pablo. Quando ele foi contratado, ninguém reclamou tanto, porque era um jogador em destaque, então ele realmente seria caro para o São Paulo. Inclusive elogiaram o Raí na época. Só que, cara, se você for olhar hoje o preço do Pablo, não tem nada a ver com aquilo que o São Paulo pagou. Eu acho que se o São Paulo conseguisse pegar 10 milhões hoje no Pablo, seria muita coisa. Porém, se você vai olhar, pelo menos quando eu olhei o valor do Pablo ao vivo na nossa live da Twitch, você vai ver que o preço dele ali, convertendo para o real, tá na casa dos 21 milhões de reais, totalmente fora da realidade esse preço do Pablo. E aí o que acontece? Muita gente vai sugerir jogador pro presidente, e até lá na página eles vão sugerir jogador assim para o São Paulo. O jogador do time tal da América do Sul é interessante e ele custa isso no Transfer Market, então dá para o São Paulo comprar. Não dá, galera, não dá para o São Paulo comprar, porque aquele valor ali é fake, ele é baseado em nada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Agustin Alvarez, que fez 3 gols no Corinthians, fez um hat-trick no Corinthians nessa semana, aí, jogador do Peñarol, centroavante novo, absurdo, joga muita bola, sabe fazer gol com uma facilidade assustadora. Ele no Transfer Market estava custando ali na casa dos 700 mil euros, que convertendo para o real, você vai ter ali algo em torno de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais para um cara que não tem dessa qualidade nessa idade aqui no Brasil. Você acha realmente que o São Paulo chegando com 5 milhões de reais vai conseguir tirar esse jogador do Peñarol? É lógico que não. Se o São Paulo conseguisse fazer isso, o Palmeiras também estaria tentando fazer isso, o Atlético Mineiro, o Flamengo, porque os clubes do Brasil são assim. Se souber que um time tá negociando com um jogador, o outro vai lá para garantir para ele, não deixar o rival pegar. Nesse valor, nessa casa tão pequena assim de valor, um Palmeiras da vida contrataria um jogador desse só para não reforçar o São Paulo, porque 5 milhões para um jogador dessa qualidade é realmente um valor irrisório. Mas eu não vou ficar na casa só das evidências aqui do Transfer Market. Foi feito um estudo, tá, de um grande portal inglês, para saber a respeito desse valor, e chegaram a falar com o dono do Transfer Market para saber o que era usado para definir esses valores que se encontram lá no site. E ele disse que usa a sabedoria das multidões, onde ele, no seu tempo livre, avalia o valor de mercado dos jogadores basicamente de forma aleatória, e esse crivo passa por mais especialistas do site para ser aprovado e colocado no site de fato. Ele usa a tese de que a sua análise é boa, mas passa por outros especialistas e fica melhor ainda, e o ideal para se chegar a um preço do jogador. Porém, você não está analisando nessa questão aí a busca de mercado que acontece para aquele jogador, a fase de fato mensurar em real, em valor, aquela fase do jogador naquele momento, o valor que o clube quer, que espera pelo jogador. Nenhuma dessas pesquisas é feita para chegar naquele resultado.
Lembrando aqui, rapaziada, eu não tô falando para vocês que o site é um lixo como um todo. As estatísticas, histórico de transferência, contrato do jogador, isso realmente tem base, dá para você usar o Transfer Market para isso. Porém, não dá para você utilizar o Transfer Market para você falar, aquele jogador custa aquilo e o São Paulo pode comprar, o meu clube pode comprar, um clube pode investir naquele valor. Realmente não dá. E assim como o São Paulo, que quando revela uma peça, uma ótima peça aí para o mercado, seja europeu ou sul-americano, ou até da MLS, como foi o caso do Brenner, os outros times da América do Sul também querem um alto valor quando tem um jogador do tipo. Então não é simples você chegar num time desse e tirar uma joia dessa equipe, como muitos pensam. Então todo o cuidado ao analisar isso, porque não é tão mole como pensam e não é falta de scout. São Paulo hoje está trabalhando ainda mais e melhor a respeito de scout para descobrir e para trazer bons jogadores e está profissionalizando cada vez mais essa área, trazendo mais profissionais de qualidade para ajudar nessa questão aí das transferências. Então não se preocupem, é sempre válido trazer e alertar o time e até as pessoas para debater esse tipo de jogador, essas joias que se encontram aí no continente. Mas é sempre importante saber que não dá, na prática, para mensurar o valor do jogador assim, a não ser que o clube se posicione de forma oficial. Realmente não dá para usar o Transfer Market, como eu falei aqui para vocês, para tirar um valor de mercado do jogador importante de forma clara assim. Galera, agora vamos falar aqui a respeito do Davi Luiz no São Paulo. Galera, o Ficharres, grande portal de notícia do futebol europeu, soltou a notícia logo depois do jogo do São Paulo contra a Ferroviária de que o Davi Luiz, que está de saída aí do Arsenal, é do interesse do São Paulo, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Não é que o São Paulo está negociando já para o Davi Luiz vir para o São Paulo. É que o São Paulo está de olho em zagueiros do mercado. O Davi Luiz, sem contrato com o Arsenal, é uma opção. E o São Paulo pode chegar a negociar e talvez ter um acordo com ele ao sair do Arsenal. Lembrando para vocês, nunca é fácil negociar quando há concorrência ao Flamengo e ao Atlético Mineiro, porque eles estão aí num patamar financeiro um pouco superior no momento do São Paulo. Então fica difícil bater de frente com ofertas desse clube. A grande questão é a seguinte, o Davi Luiz chegando hoje na zaga do São Paulo, ele é titular. E talvez na do Flamengo e talvez na do Atlético Mineiro, por mais que na do Flamengo eu acho que ele também seria titular, e na do Atlético Mineiro também, talvez não tenha tanta certeza interna assim. Quando você vai negociar um contrato com um jogador desse, isso é levado em questão e isso é dito e acordado em contrato com ele. Então talvez seja uma carta na manga que o São Paulo tem aí. Então confirmando aqui para vocês, o São Paulo tem interesse no Davi Luiz, saindo do Arsenal sem contrato para tentar fazer uma negociação e chegar a um valor. O jogador não deve ser nada barato, ele deve estar recebendo em euro ou até em libra o valor lá no Arsenal, o valor não é nada barato. Então eu acho que se ele vier para São Paulo, ele pediria um salário na casa de 1 a 1,5 milhão, mesmo sendo zagueiro, que é um setor do campo que recebe um salário menor do que atacante, por exemplo. E aí o São Paulo ia ter que fazer alguma engenharia para abaixar esse valor aí para os 600, 700 mil, colocar produtividade no meio para conseguir trazer um jogador desse. Se não, acho bem difícil um negócio desse se concretizar. E essas foram as notícias de hoje, pessoal. Gostou? Deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou das notícias aqui e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vídeo São Paulo aqui todos os dias para falar do nosso tricolor com as notícias atualizadas. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.